E agora a gente dá continuidade a esse evento, a 24ª Semeagri, que está ocorrendo online, via Google Meet, e teremos como palestrantes Antônio Bassi Neto, especialista em tecnologia da informação, José Garcia, coordenador de operações, e Luiz Ricardo Lopes, especialista da automação da empresa Raizen, cujo tema da apresentação é Geotecnologias. Sobre a Raizen. Está entre os maiores grupos empresariais privados do Brasil, cujo time é seu maior diferencial, mais de 29 mil funcionários e 15 mil parceiros de negócios espalhados pelo país. A sua origem está no solo brasileiro, também atua na Argentina e com a ambição de ganhar o mundo. Impulsiona as pessoas e o país com soluções de energia. E se energia é um negócio da Raizen, ela também está em seu nome. Integra todas as etapas da cadeia produtiva, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a produção e venda de açúcar e etanol, a geração de bioenergia e a distribuição de combustíveis por meio da licença da marca Shell. Passo a palavra agora para os palestrantes, podem ficar à vontade. Vamos lá, boa noite. Aqui é o José Garcia, que está falando, coordenador da área de operações da TO. É um prazer a gente estar aqui representando a Raizen e contribuindo um pouco sobre o assunto de tecnologia agrícola aí, né, compartilhando um pouco dessa experiência, tá? Nós vamos fazer uma apresentação de um material e nós vamos estar comentando sobre isso, tá? Eu vou fazer uma pequena abertura, falando um pouquinho da nossa área de TO, né? Qual foi a origem dela, como surgiu, tá? E depois falando mais, assim, profundamente das tecnologias que nós temos, aí nós estamos com os dois especialistas da área, né? Que é o Luiz Ricardo Lopes, na parte de computadores de bordo, e o Antônio Bassi Neto, que é da agricultura de precisão, tá? Então, nós vamos dividir a nossa apresentação em dois momentos. O primeiro, falando dos computadores de bordo, e no segundo momento, falando de agricultura de precisão, tá? Então, vou passar aqui a nossa apresentação. Vocês estão vendo a tela? Estamos sim. Ah, já. Então, perfeito, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a área de tecnologia operacional. Ela surgiu há pouco tempo na Raizen, tá? Por volta de 2018, 2019, tá? Ela é responsável pelo desenvolvimento aqui, implantação, suporte de todas as tecnologias agrícolas que a gente implanta, né, em máquinas, em todos os equipamentos que está voltado na nossa área agrícola, tá? Essa área, ela acaba surgindo devido à grande demanda que nós tivemos aí em campo, tá? E nós vamos passar um pouquinho da linha do tempo, onde a gente vê a evolução dos equipamentos que foi entrando, né, no campo com as tecnologias e, com isso, a necessidade de se criar a área, tá? Falando aqui em grandes números, a gente está falando de 3.500 computadores de bordo. Quando nós iniciamos, era 80, tá? Pilotos, nós estamos falando de aproximadamente 1.000, né? Para que os pilotos rodem, nós precisamos das bases, né, de correção de RTK, então são mais 60. Também temos a nossa automação em comboios, né? Os caminhões comboio, mais de 13 postos de usina.
e aproximadamente aí 100 controladores de vazão, tá? Os números de chamado que vocês estão vendo ao lado é que a nossa área, ela atende a tecnologia em campo através de uma ferramenta, através de um aplicativo, né, que é o ServiceNow, que por lá o usuário tem condição, o usuário final, né, tem condição de abrir um chamado para qualquer problema que ele encontre com a tecnologia que ele está usando, tá? Então, ele abre o chamado, tem o atendimento do primeiro nível, né, que é o nível de eletricista. Se esse nível não conseguir resolver o problema, escala para o nível 2, e não tendo a correção do problema, é o nível 3, que são os dois especialistas, né, da nossa área, tá? Nós também fazemos a manutenção dos nossos equipamentos, computador de bordo, piloto, nós temos um laboratório próprio, né? Então, as correções mais básicas são feitas para lá, e o que não conseguir, a gente manda para os nossos fornecedores dos produtos, tá? Isso é um pouquinho da área de tecnologia operacional agrícola da Raízen, tá? E aqui eu já vou entrar falando dos computadores de bordo, tá? Nós vamos estar falando aí sobre a linha de tempo dos computadores de bordo na Raízen, tá? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa jornada, tá? Em 2006 começa, ainda nós éramos Cosan, tá? Aí, no meio do caminho, houve a fusão com a Shell e criou-se a Raízen, né? Então, começa em 2006, tá? Como ela começa? Com monitoramento, né, das colhedoras. Lembrando que em 2006 a gente estava iniciando, né, a colheita mecanizada, onde um dos maiores custos, né, da parte da produção agrícola estava na colheita mecanizada. Então, havia necessidade da gente entender um pouco essa operação. E como ela era registrada? Era feita à mão, né? O operador fazia ficha manual disso. Então, houve a primeira necessidade de a gente registrar de forma automática o que estava fazendo aquela máquina, né? Então, foi criado, através de um fornecedor nosso, que hoje é a Sonitec, na época era a Tec Agro, ela criou o computador de bordo que captava automaticamente o corte, a manobra, o deslocamento e a parada desse equipamento colhedora, tá? Nós iniciamos com 80 colhedoras, que era o número de colhedoras da época, e fizemos lá a prova de conceito, a homologação, todo nesse ano aqui de 2006, tá? Aí, o que acontece de 2006? O próximo passo aqui, 2008, que foi um outro marco, tá? De 2006 a 2008, a gente aumenta esse parque de 80 colhedoras, né, para mais de 150 colhedoras. Daí, nesse momento, qual é a dificuldade que a gente se depara? É coletar a informação, porque em 2006 a gente coletava através de leitura de cartão de memória. Então, como a gente começa a espalhar esses equipamentos em campo, para a gente conseguir obter as informações, tem que ter uma logística de troca de cartão diária, se a gente quisesse ver a informação diária. Naquele momento, a gente fazia 2, 3 vezes por semana. Então, as nossas análises eram quase que de D-5, D-7, para a gente conseguir analisar as informações. Era tudo já foto do passado, né? A gente só conseguia ver relatório de quase uma semana atrás. Então, houve a necessidade de a gente ter a informação um pouco mais pronta. Então, em 2008, a gente inicia a comunicação de dados via GPRS, 2G, vamos dizer assim, tá? Onde os computadores de bordo pegavam toda a informação que ele coletava das colhedoras e passava via celular para o nosso banco de dados, tá? Esse momento aí de 2008 é interessante porque quebrou um paradigma, tá? Que era, o campo não tem sinal, tá? O sinal de celular está na cidade e não no campo. Estimavam para a gente, na época, que a gente teria sinal aproximadamente de 25%, 30% no campo. E já de pronto nós partimos com mais de 60%, tá? Então, era fazendo testes, rodando no campo, aí nós verificamos que, conseguindo a antena de maior ganho, né? A gente só comunicando dados, a gente tinha condição, sim, de uma cobertura maior, tá? Nesse mesmo ano, nós iniciamos no computador de bordo
o ponto eletrônico no transporte de rurícola, tá? No ônibus de rurícola foi que também colocaram um computador de bordo, que também acompanhava o trajeto, e os rurais também marcavam lá o seu registro da entrada e saída, tá? Isso em 2008. Falando de 2010, a gente vai falar desse computador de bordo indo para o monitoramento do plantio mecanizado, tá? Plantadora e colhedora de muda. A colhedora de muda nada mais era que o mesmo registro das outras colhedoras de moagem, tá? Então, colhia a cana, só que aquele destino da cana era para plantio, tá? E também monitoramos a operação das plantadoras, saber quantos hectares a gente estava plantando, porque também estava iniciando ali o plantio mecanizado, tá? Quando a gente vai para o mecanizado, a gente tem a necessidade do registro do que está acontecendo, tá? As medições a gente precisa acompanhar, trata-se de equipamento onde está rodando um custo muito alto lá, de manutenção, combustível, né? E tudo que se envolve. Nesse momento plantador, a gente captava quando ela estava plantando, quando ela manobrava, quando ela parava, tá? Então, já conseguia, os mesmos estados operacionais da colhedora, a gente já estava conseguindo da plantadora, tá? E colhedora também mantendo o mesmo formato, tá? Nós também conseguimos, em 2010, o apontamento da produção e ficha de KM dos rurícolas. Isso é interessante, porque ainda havia o corte manual, tá? Então, a gente tinha um compromisso de, ao final do expediente, a gente soltar o que popularmente no setor da canavieiro se diz, né, pro cortador de cano, pirulito, tá? Que é as informações do quanto ele colheu e o quanto ele tinha rendido e iria receber por aquele dia, tá? A gente só conseguia isso, por quê? Porque nós conseguimos essa comunicação, né, de celular para a nossa base de dados. Então, no final do dia, o noteiro, né, naquela época existia a figura do noteiro, ele fazia o apontamento no computador, já enviava para o RH, ele processava, já devolvia para o board e imprimia essas fitas e entregava para o rurícola, tá? Condição que hoje já praticamente nem existe mais, é muito pouco. A mão de obra hoje de corte é quase que zero, é mais máquinas, né, cortando. Isso em 10. 2013, entra computador de bordo e mais máquinas, agora a motoniveladora, né, em todas as atividades que envolvia ela, que era conservação de estrada e outras atividades ali. Também, no mesmo princípio, captar automaticamente quando estava improdutiva, quando ele estava fazendo alguma atividade auxiliar, exemplo, manobra, ou quando ele parava realmente, a pessoa tem que apontar o motivo de parada, tá? Nós sempre priorizamos para que esses computadores de bordo, ele fizesse de forma automática, tá? Para que ele só interagisse com o nosso operador no momento em que ele para, no momento que ele não está mais produtivo, aí sim ele interage com a ferramenta. Nós queríamos uma ferramenta autônoma que o operador ou o motorista desenvolva a sua melhor tarefa durante o trabalho e não fique atento a bordo, não ter que apontar nada. Então, era tudo automático. Isso em 13. Também ampliamos o computador de bordo para o ponto eletrônico, tá? Do transporte de operador e motorista. Então, esse pessoal, eles iam de van ou iam, na época, de ônibus, micro-ônibus, e também tinha o transporte sendo monitorado, né, que tinha uma regra de SSMA, que era a velocidade e todas as informações ali, e também registrava quando ele entrava, descia do ônibus, né, que era um ponto, e também nós começamos aí a fazer o pagamento também dos prestadores pelo KM que era rodado, tá? Então, aqui nós estamos vendo o histórico, tá? Os computadores de bordo migrando, indo para cada vez mais máquinas, tá? Em 14, aí a gente dá um salto grande, tá? É como nós tivemos um salto grande quando implementamos uma tecnologia de comunicação de dados no campo, que era algo que no momento não existia, e nós tivemos que fazer o nosso teste e trabalhar em conjunto com o fornecedor para lançar esse produto exclusivo naquele momento para nós, que era o computador de bordo transmitir por GPRS. Em 2014, também teve uma quebra de paradigma com as nossas soluções, onde iniciou a comunicação
M2M, ou seja, uma comunicação de máquina com máquina através da tecnologia Zigbee, tá? E quando os computadores de bordo começaram a se falar entre si, vamos por assim, tá? Nós demos um salto e conseguimos aí alavancar outras ferramentas em cima outras soluções, né, em cima dos computadores de bordo, como foi a fila única de transbordo, tá? Nesse momento, a nossa colheita mecanizada, ela estava muito setada em praticamente a proporção de 2 tratores por colhedora, tá? Então, cada colhedora já tinha seus tratores fixos, onde um estava carregando e o outro acompanhava ele para quando um sai para descarregar, o outro entra e fazer esse ciclo, tá? Quando chega a fila única de transbordo, o que nós colocamos? Colocamos o computador de bordo para trabalhar em cima da colhedora, verificar a necessidade de quando ele precisaria de um trator e formamos uma fila, exemplo, uma fila de banco, tá? Conforme um caixa libera, a pessoa se dirige ao caixa, ela não está fixo em nenhum caixa, conforme a demanda, o caixa está liberado, vai para lá o cliente. A mesma coisa, a colhedora está precisando, ela chama o próximo transbordo da fila, tá? Com isso, a gente conseguiu trabalhar com menos de dois tratores por colhedora, tá? Graças a essa comunicação de máquina por máquina. E a outra foi o certificado digital de cana. Vamos por aí, entre aspas, a nota fiscal do carregamento da cana, né? Quem colheu essa cana, né? Qual foi a colhedora? Em que local? Qual fazenda, zona, talhão que estava, né? Quem foi o caminhão? Aonde transportou? E depois essa informação chegando na usina. Antes, o que era feito? Através de um noteiro, que ele colocava etiquetas dizendo qual era o número da colhedora, em que área ele estava, quem era o trator que carregou aquela colhedora, quem era o caminhão que estava levando, era de uma forma manual. Com os computadores de bordo se conversando, nós conseguimos aí colhedora conversando com o trator, passando a informação para o trator quando ia bascular no caminhão, passando a informação para o caminhão, e o caminhão trazendo para a usina, tá? Esse é o certificado digital de cana, que em 2014 foi possibilitado por essa tecnologia. Aí, a gente pode notar que esse ciclo todo que eu estou comentando aqui, ele começa a expandir, abranger mais máquina, e a gestão estava meio que localizada nas unidades, tá? E daí, para a gente ter um padrão, ficava um pouco mais complicado. Aí foi desenhado uma central, né, que foi chamado de CIA, Central de Integração Agroindustrial. Como a gente já tinha comunicação entre as máquinas e tinha também a comunicação via celular, lembrando que em 2016 a gente já estava numa cobertura de aproximadamente 90% dos equipamentos, então fazia sentido a gente abrir essa central. E aí sim nós demos um passo para conseguir monitorar tudo de um único local, que era a sede aqui no CAI, na cidade de Piracicaba, tá? Conseguia monitorar toda a operação inicialmente, toda a operação do CCT, né, pela nossa central, pela CIA. Foi um grande salto também. Em 2017, evoluímos o computador de bordo, tá? Onde ele deixou de ter aquela telinha alfanumérica, praticamente de uma calculadora ali, e passou a ter um visor touch, tá? E também, o que dá o salto começou a ler a rede CAN bus e também se comunicar por 3G, porque o GPRS 2G já estava ficando para trás, tá? Então, foi isso em 2017. Também monitoramos todo o plantio, o transporte, e desenvolvemos novos fornecedores aí para computador de bordo, tá? Esse é um pouco de história. Vamos lá para 2018, a telemetria, o pessoal já começa a pensar não só na operação, mas sim no equipamento, tá? A gente acompanhar o nosso equipamento para que ele seja menos custoso, gastando menos combustível, evitando a quebra, e sim a gente avaliando para que sejam feitas preditivas, tá? Então, em 18, a gente já começa, através do computador de bordo com rede CAN, a avaliar tudo isso, tá? Criamos a área da tecnologia operacional, tá? Houve essa necessidade, porque já estávamos num porte que precisava, né, dessa área ser criada. Então, foi em 18,
Monitoramos também equipamento de tratos, né, de apoio, então foi aumentando. E agora, em 2020, nós finalizamos aí a homologação de um computador de bordo próprio da Raizen, tá, que é a JBox, também foi um marco importante. Estamos monitorando também o ciclo da vinhaça, do transporte e aplicação. Também estamos fazendo controle de insumos, tá? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente também as POCs, tá? Então, eu vou avançar agora para a gente dizer um pouco do que está sendo desenvolvido hoje na Raizen, tá? Então, beleza, vamos no monitor de produtividade. Essas POCs são conduzidas pelos nossos especialistas, tá? No caso das que são relacionadas a computador de bordo, é o Ricardo. Então, gostaria de saber do Ricardo aí se ele poderia estar apresentando como que tá, ele está com um probleminha aí na garganta. Ô, Garcia, eu vou tentar falar um pouco baixo, Certo. mas dá para falar assim. Bom, pegando essa linha do tempo que o Garcia passou, ela mostra um momento em que a gente começa a ler edicando equipamento, e com isso a gente começa a ter essa leitura de todos os parâmetros, sensores e módulos que o equipamento possui. Um dos parâmetros, na verdade, é uma combinação de parâmetros de pressão. A gente consegue fazer um cálculo com base nesses parâmetros de pressão e trazer um fator de variabilidade do talhão. O que seria essa variabilidade? É o quanto essa cana representa em TCH. Ainda a gente está fazendo um estudo, não estamos conseguindo trazer o TCH correto, 100% desse TCH, porque a pressão ela não te dá essa precisão. A gente está com uma taxa de acerto de 95%, mas já é algo muito alto. Mas como a gente registra pixel a pixel, né, do talhão, metro a metro, quando a gente tem um peso total da cana da fazenda, e isso é pesado, né, quando os caminhões chegam na usina, esse peso ele é distribuído nesses parâmetros de variabilidade. Então, a gente consegue saber metro a metro qual foi o TCH real. Então, primeiro tem uma base de variação de pressões, né? E depois, com o peso, a gente transforma isso em TCH. Mas antes de ter o peso, a gente tem uma assertividade aí de 95%, e isso é muito importante, porque esse registro ele é enviado em tempo real. Então, eu consigo saber em tempo real o TCH que está sendo colhido, a contabilidade da colhedora. Então, não é só tempo de corte, né? E sim quantas toneladas de cana ela está soltando naquele momento. E também depois trabalhar com esses dados para fazer mapa de recomendação, né? Para a gente fazer o tratos e assim por diante. Aqui é só um exemplo onde a gente tem uma mancha azul, não sei se dá para vocês verem isso, e quando a gente voa com o drone, porque a princípio esse talhão era um talhão perfeito, que não tinha falha, a gente identificou que essa falha, de fato, ela existia, tá? Pode ir para o próximo projeto, né, que é o FUT V2, que seria isso, é a fila única de transbordo, que também foi comentada na linha do tempo, mas é que ela muda de patamar, né? A versão 1, a gente tirou a questão de ter 2 tratores fixos por corredora, reduzimos quase 90 tratores no grupo, para se ter uma ideia, só com esse algoritmo e essa comunicação M2M via Zigbee. E o V2 a gente incorporou uma inteligência artificial onde a colhedora ela sabe, com essa variabilidade do talhão, o que ela vai colher talhão a talhão, que momento ela vai liberar o transbordo e quais são as oportunidades de rota e de logística para que esse transbordo saia do ponto de transferência. Ponto de transferência é onde o transbordo bascula, né, o caminhão.
para chegar até a colhedora. Então, hoje a gente está com uma taxa de 1,8 trator por colhedora. A ideia com esse Fult V2 é cair para 1,7 e também diminuir a taxa de pisoteio e combustível. Como um exemplo, hoje quando uma colhedora chama, a gente fala chama, né, um trator, aloca esse trator, o trator ele começa a seguir a colhedora, até que o outro trator seja carregado e saia. Esse seguir gera consumo de combustível e pisoteio, porque ele segue atrás e dentro do talhão. Com esse algoritmo, a colhedora consegue dizer se ela consegue sair do próximo talhão. É algo que o operador hoje ele não consegue ter essa noção. Então ela faz esse cálculo e diz para o trator que ele deve sair no terceiro carreador, no segundo, e da mesma forma o trator que vai entrar já aponta para ele aonde ele tem que entrar. E uma outra coisa que a gente está colocando nesse projeto é o algoritmo, ele verifica se compensa o trator sair com meia carga, por exemplo, para descarregar. Porque hoje nas usinas, isso é 100% do Brasil, se carrega 100% do trator, aí depois esse trator vai descarregar. Já com esse algoritmo, ele pode fazer um cálculo onde se eu tenho um trator já disponível, estou numa rota de saída para um caminhão, será que compensa eu continuar colhendo? Às vezes, continuar colhendo, você acaba enchendo o trator no meio do talhão e ele tem que deslocar dentro do talhão para fazer uma saída e isso gera pisoteio e gasta mais tempo. Pode ir para o próximo, Garcia. Esse eu deixo para o Garcia explicar, e ele é um dos inventores disso. Alice. Tá no mudo, Garcia. Agora foi. Agora foi? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Alice. Agora estão me ouvindo? Sim. Tá. Alice, tá, pessoal? Na verdade, a Alice nada mais é do que a comunicação por voz, né, dessa inteligência artificial para com o computador de bordo, tá? Então, aí o operador deixa de ter que só apontar e pode, sim, chamar pela opção através da voz. Também há uma interação da Alice para com o nosso usuário, tá? O operador, tá? Ele pode também, eu estou dizendo de máquina, mas também pode ser um gestor da frente, tá? Ele pode pedir relatórios, ele pode pedir as informações online daquele momento da frente de corte dele, tá? Mas falando um pouquinho da interação com o operador, então nós temos a condição de, durante o corte, durante o trabalho dele, para que ele não tenha que ficar olhando para uma tela, perdendo a atenção, tem uma voz que pode estar interagindo com ele e dizendo como está sendo sua meta, tá? Se ele está indo bem, se ele precisa corrigir algum ponto, então a Alice vai fazendo aí o contato com ele, tá? E também tem a questão que são POCs, tá? Nós estamos testando aí. Existe a possibilidade da gamificação, que seria, exemplo, tá? No CCT, uma frente de corte, onde eu tenho lá 4 ou 5 colhedoras colhendo, eu posso fazer tipo uma competição entre elas e elencando vários pontos, né, várias metas para que ele esteja bem ranqueado naquele momento, tá? Esse é um teste, a gente coloca sempre em primeiro lugar para todos esses testes o SSMA, tá? Se ele está tirando atenção ou não, se ele está fazendo uma operação segura, tá? Com a interferência da voz ou não, então tudo isso está sendo testado, tá? Essa é a questão da Alice, tá? A gente colocar essa inteligência artificial para ter uma comunicação mais interativa com o usuário. O certificado digital de cana,
né? Nós vamos lembrar do que eu falei da linha do tempo, onde tinha comunicação de máquina com máquina, a colhedora dizendo onde ela estava colhendo, para qual trator ela tinha transbordado a cana dela, o trator para onde qual caminhão ele tinha basculado, o caminhão trazendo toda a informação para cá, tá? Então, era a máquina, um computador conversando com o outro, e na ponta, o trator, o nosso caminhão, mandando a informação para a balança, tá? Nessa V2 que está sendo feito o teste, nós temos agora o CDC Cloud, ou seja, no momento em que está acontecendo o corte, e o carregamento do trator, ele já está mandando para a nuvem essa informação, tá? Já começa a se montar o que nós chamamos no campo de nota de palha, né? Essa nota fiscal, vamos dizer assim, ela já começa a se formar na nuvem, tá? Então, qualquer aí anomalia que aconteça, eu tenho como recuperar ela da nuvem, tá? Então, uma evolução. Eu deixo de ter ela somente no board e passo a ter na nuvem. Com isso, eu consigo também ter uma agilidade aí de fazer algumas predição, né? Por estar acompanhando em tempo real tudo isso. Esse D de carretas é a gente colocar de forma automática a identificação dela, tá? A gente coloca tags onde os equipamentos vão ler e identificar automaticamente essas carretas, não precisando haver a digitação, tá? O flow nada mais é do que, vamos por aí entre aspas, o FUT do caminhão, tá? Hoje nós temos aí software que faz essa logística, tá? Ele acompanha o quanto o caminhão mandou por frente, o quanto estão carregando, né? Mas todas essas informações são imputadas, algumas delas manuais e outras delas estão sendo feitas a interface com sistemas, tá? Fazendo a leitura do que a colhedora está fazendo e montando lá o seu algoritmo. Mas ainda, no modelo atual, tem a interferência humana. Nesse flow, não. Seria o computador de bordo mandando tudo para a nuvem, em tempo real do que está acontecendo, e essa aplicação Flow, ela está fazendo uma avaliação de tudo que está acontecendo. Quanta grana está sendo carregada, quanto eu tenho em estoque em rodas no pátio, quanto eu tenho no campo, quanto eu tenho em trânsito, e quanto caminhão, né, com capacidade de carregamento eu tenho em trânsito também, tá? Com todas essas informações, ele tem condição, né, de fazer a logística aí do envio e para onde, e do momento certo do envio dos caminhões, tá? Também faz parte do pacote aí do CDC-V2, tá? E as rotas, por fim, tá? Aí, casando com toda essa informação que eu tenho, computador de bordo, como tem uma tela feito, vamos dizer, um celular, um GPS, ele tem condição também de traçar a melhor rota para se chegar naquela frente, tá? Sempre obedecendo aí os critérios de SSMA, tá? Então, isso aqui é um pouquinho do certificado digital aqui, V2. E agora, voltando aqui para o Ricardinho, é o SGPA, tá? O sistema de monitoramento dessas informações aí que nós estamos testando. Só complementando um pouco da Alice, né, que é a nossa inteligência artificial dentro do computador de bordo, ela também analisa o comportamento de cada operador e do talhão que está sendo trabalhado. Então, com base no georreferenciamento do talhão, ela consegue determinar se o índice de manobra daquele momento está relativamente alto ou baixo, e ela vai dando inputs para o operador do tipo, você está manobrando muito, você está ficando com RPM, por exemplo, acima do que deveria, então está gerando um consumo de combustível desnecessário. E indo para o SGPA3, aí quando a gente fala de todas essas POCs, né, que estão acontecendo esse ano, trazendo esse universo de informações, né, provenientes da rede CAN e também de todos esses algoritmos, a gente precisa de uma interface para tudo isso. Até então, a gente tem um sistema interno aqui que faz esses relatórios, mas nada muito visual. Existe um monitoramento, a gente visualiza os equipamentos em mapa, mas ainda
falta muita coisa. O SGPA3 é em parceria com a empresa Sonenfitec. Aqui é só um exemplo do que pode ser visto, tá? Uma área de falha ou sobreposição, por exemplo. Esse é um equipamento de preparo de solo, onde ele pega a largura do implemento, né, e com base nesses registros ele vai formando polígonos de área trabalhada. Então, você tem em tempo real a área trabalhada ou mesmo a área de falha ou sobreposição. Ele passou 2 vezes no mesmo ponto, por exemplo. Consumo de combustível, então a gente tem, por exemplo, metro a metro, qual foi o litros consumido daquela informação. Então, isso depois numa base de dados, um Power BI, a gente sabe quanto em cada talhão se gastou de combustível, quanto cada operador gastou de combustível, ou carreador, etc. É um universo de possibilidades, tá? E o controle de insumos, que já a gente começa a ter uma conversa maior com a parte de agricultura de precisão, que o Neto daqui a pouco vai estar falando. A diferença é que o computador de bordo ele traz essa informação de forma online também para esse ambiente. Então, ao invés de eu ir lá na controladora de vazão, pegar essa área trabalhada, né, o quanto foi gasto de insumos ali, e trabalhar com essa informação, que não é uma coisa rápida e são muitos equipamentos na Raizen, toda essa informação também sobe de forma online, e a gente consegue saber o quanto se aplicou, se a aplicação foi correta, com base nesses registros. E também analytics, aí a gente já entra em Power BI para se trabalhar com todas essas informações, tá? Aí, Neto, acho que você pode dar o start. Bom, pessoal, boa noite, né? Eu um pouquinho aqui do que eu sou do time do Ricardo aí, do Garcia, junto com o time de tecnologia operacional. A gente vai falar um pouco dos projetos que envolvem agricultura de precisão. Tá? Tem bastante coisa, então vou procurar também falar rapidamente um pouquinho de cada um deles aí. Pode passar, Garcia. Então, aqui, né, lá, quando a gente começou, aí em 2010, mais ou menos, aproximadamente, aí, a gente começou com a parte de piloto, né, a gente é muito pouco ainda controladores de vazão, né, hoje, como a gente falou aí, os próprios mapas ali do Sonenfitec conseguem nos trazer informações reais e online ali do que está acontecendo no campo, né? Eu não tenho a necessidade de ir lá e exportar um arquivo shape, tratar, eu vou ter essa informação mais rápida ali com o Sonenfitec. Então, esse é um ponto importante aí do avanço que a gente teve aí. Então, na parte de controladora, hoje a gente tem o Topcon aí como fornecedor, o Trimble e alguma coisa da Raven, que na parte dos controladores. Pode avançar, Garcia. Obrigado. Falando um pouquinho de projeto aqui, são os projetos de mapeamento de linha, né, ou mapeamento com drones, com VANT, quando a gente não consegue ter uma qualidade boa de uma imagem ou do processamento, a gente tem a opção de fazer ali a operação nossa de quebra-lombo ou alguma outra operação, a gente acaba aproveitando o mapeamento para depois, sim, usar um piloto e ter uma linha, um projeto de qualidade. Para quem não sabe, a gente trabalha com duplo alternado, né, que o espaçamento é 50/90, o que dificulta bastante aí, a linha, né, a gente ter uma assertividade no nosso projeto, na nossa linha, para depois eu avançar com os outros tratamentos, né, ou seja, colheita, ou cultivo,
as operações subsequentes. Então, a gente usa drone, imagem, para melhorar a nossa qualidade de projetos de linha. O projeto Cronos é um projeto que a gente, aqui dentro da Raizen, para buscar uma melhoria operacional, uma melhoria de produtividade, diminuição de custo, né, uma redução de custo. A gente tem algumas operações que a gente estão conjugando elas ou fazendo esse tipo de implemento que faz a gente fazia 3 operações, seria cultivo, aplicação de herbicida e aplicação de inseticida. Então, a gente juntou todas essas operações, todos esses implementos em um implemento para fazer uma operação só. Esse aí foi o início do projeto. A gente avançou bastante com esse projeto dentro da Raizen e hoje ele é um dos principais aí para o tratamento da cana, né, para o cultivo, para a aplicação de herbicida, não só para rendimento, mas para ter uma qualidade boa do canavial, um aumento de TCH. Então, tudo proporciona aí uma melhoria do nosso canavial. Esse foi um estudo que a gente fez em parceria com a Trimble, que é uma das principais, né, fabricantes aí, não só do mercado, mas também da Raizen. Hoje, boa parte do nosso parque é concentrado com os equipamentos da Trimble. E para quem viu um pouquinho do sinal pago, né, que é o sinal RTX aí, a gente tinha uma variação muito grande em relação quando comparado com o sinal de RTK, né? Por a gente ter sofrido algumas correções, né, de 2020 até agora, a gente, ano a ano, foi sofrendo alguns deslocamentos, né, das placas tectônicas, onde gera aí um arquivo, às vezes, se comparado com o RTK, deslocado aí de 25 a 35 centímetros. A gente fez esse estudo com a ela conseguiu aí, através de alguns outros comparativos, né, de base, ela conseguiu voltar o datum, né, o Sigas 2000, na época 4, que a gente usa, e corrigir igual a RTK. Então, a gente chegou numa precisão aí, numa acurácia de 3 centímetros. Esse foi um benefício muito bom. Então, a gente tem uma qualidade no sinal pago hoje muito boa, né? Uma acurácia muito boa que dá para a gente usar esse tipo de sinal na maioria das operações da raiz. Então, não fica só preso ao sinal de RTK, né? Que às vezes tem uma dificuldade por causa de base, por causa de repetidora, de movimentação das frentes. Então, o sinal pago, às vezes, em determinadas operações, acaba se tornando muito mais viável, aí, muito mais acessível, né, para nossas operações. Esse é um projeto que a Raizen já vem há alguns anos aí utilizando, né, que é a aplicação de vinhaça localizada, né. Então, a gente tem os controladores da Trimble, tem os controladores da Rivian, os controladores da Topcon, consegue dar esse controle, essa eficiência para essa operação de vinhaça, que também é muito importante para a raiz e para o desenvolvimento da cultura, né? Aí, em específico, a gente está começando a implantar na parte junto com a vinhaça, fazer uma operação secundária aí de aplicação de inseticida ou até mesmo de herbicida junto com a vinhaça. Ainda está em desenvolvimento para ver se não vamos ter problema em relação ao composto da vinhaça, né, a matéria orgânica da vinhaça. Então,
aplicar inseticida ou herbicida junto, a gente acaba conjugando a operação, né? Isso diminui muito o nosso custo operacional, o tratamento da cana também diminui. Então, acho que essa parte é muito importante. A Raízen está buscando bastante essas operações. Aí é um exemplo também da injetora da Riven. Tem um mixer ali que faz a parte da mistura. Eu posso colocar um produto puro dentro de um tanque secundário. O mixer vai fazer essa mistura e retorna essa mistura para a linha de maneira bem homogênea. Então, eu tenho uma aplicação bem homogênea. Isso tem facilitado algumas operações nossas também. Ainda tem muito estudo, tem muito desenvolvimento dentro da Raízen, mas está bem avançado. E né, que essa tecnologia proporciona para a gente fazer essas melhorias e essas implantações. Vamos lá. Bom, esse aqui é um outro projeto importantíssimo agora da Raízen. Além do monitoramento que a gente faz de insumo lá que o Ricardo falou, pelo Solinftec, a gente está fazendo aplicação de taxa variável, né, com variabilidade de solo. A gente classificou em arenoso, médio e argiloso, e através daí a gente conseguiu fazer essa aplicação, diminuir produto, né, uma concentração de produto num solo arenoso e num solo mais pesado, aí, né, um solo argiloso, a gente aumentar um pouco a concentração. Que esse mapa de aplicação aí, as amostras foram baseadas em imagem de satélites, né, em solo exposto, onde a gente conseguiu aí classificar o solo, tá? Hoje a gente está evoluindo bastante com essa parte, né? É um outro projeto ainda que estamos em desenvolvimento, junto aí aí a gente utiliza a tecnologia da Trimble e da Topcon para fazer toda essa parte de controle, né? A gente tem um mapa de aplicação que vai gerar essa taxa variável aí. Esse é um outro projeto que a gente iniciou para também mapear, tentar identificar falhas no nosso canavial, né? Então, a gente consegue ali, através de uma câmera e de antena de GPS do nosso próprio piloto automático, né? Coletar as informações geográficas e trabalhar com essas imagens já referenciadas, né? Então, a ideia aí era que o sistema câmera já tem um processador ali interno para quase que automaticamente já processar e gerar essas imagens. Daí a gente trabalharia com mapa de falha de canavial, né, uma operação que pode ser feita na operação de quebra-lombo ali, né, de nivelamento do pós-plantio. Então, acho que é importante, daria para ver não só a falha, mas também a ideia era restituir uma linha, né? Como eu tenho uma imagem ali, eu conseguiria gerar um arquivo shape e também extrair um arquivo de linha ali para ter uma garantia de um projeto para a gente conseguir tratar, para a gente conseguir escarificar, para a gente conseguir fazer outras operações também aí, né? Sempre pensando assim em pós-colheita, né? Trabalhar com o menor dia possível pós-colheita, sem brotação, aleirar sem brotação, tratar sem brotação. Então, coisas que a gente não conseguia sem o piloto, sem essas tratativas que a gente tem hoje de projeto de linha. Aí nós temos um caminhão que a gente está usando também com sistema de piloto automático, um caminhão que ele acaba tendo uma eficiência operacional, ele traz muito benefício na condição de economia, ele acaba sendo mais econômico, às vezes, do que um trator, ele torna o deslocamento mais rápido, então,
eu consigo diminuir máquina no campo, consumo de diesel, então eu consigo ter uma qualidade operacional muito boa, também uma compactação menor. Esse sistema de caminhão, ele trabalha com piloto automático, eu vou diminuir bastante a compactação. Eu acho que isso também traz muito benefício para a cultura, principalmente quando a gente fala aí do plantio, né, e da colheita em sistema alternado, duplo alternado. É um projeto também que está com bastante força na raiz, hein? Bom, aqui é um overview aí de algumas iniciativas também, que, né, tem bastante iniciativa dentro da raiz em que a gente está trabalhando. Então, hoje a gente está começando a trocar nosso parque de piloto por uma tecnologia um pouco mais avançada. Ricardo Garcia falou da Kanbans. Hoje a gente já tem essa parte de piloto com tecnologia né, ligada na CAN. Isso facilita muito a parte de instalação, facilita muito a parte de manutenção para o nosso time de campo. Então, é um apoio importante. A gente consegue também, né, fazer várias tratativas aí e desenvolver novos aplicativos, né, através de informações e de equipamentos novos, né. Antes a gente ficava muito preso ali, hoje a gente já consegue desenvolver aplicativos ali para a gente tratar um tipo de arquivo e enviar isso online também, não só pelo computador de bordo, mas também pelo piloto. Então, a gente hoje já está trabalhando bastante essas iniciativas, né, de aplicativos, principalmente com a Trimble aí, com a Top, que são nossos desenvolvedores. O projeto Cronos eu falei um pouquinho. Nós temos desenvolvido simuladores de reais, né, virtuais, mas reais ali para incentivar e desenvolver a aprendizagem tanto dos nossos técnicos quanto a parte operacional da raiz. Então, a gente está desenvolvendo esses modelos de simuladores para facilitar os treinamentos e para que a operação absorva melhor toda essa tecnologia, né? Que isso, quando chega lá no campo, é um pouco mais difícil. A gente está trabalhando aí com algumas iniciativas, né, no plantio, né, nas plantadoras. Então, estamos colocando bastante tecnologia nas plantadoras, estamos desenvolvendo alguns sistemas de distribuição de muda com cela de carga, para distribuir melhor a muda, né, para não ter Hoje a distribuição de muda é feita mais pelo visual ali, pela velocidade de esteira. Então a gente está trabalhando com cela de carga para que eu possa ter um parâmetro da minha distribuição, né? Quanto eu consigo, quanto eu estou colocando de gema no meu suco, né? A injetora e o mixer ali da Rive, que eu falei um pouco, a possibilidade da gente injetar o produto puro. Se eu quiser fazer uma aplicação de glifosato, eu consigo ter esse tanque e consigo aplicar junto com uma outra operação, consigo fazer uma aplicação localizada através de mapas também de infestação, aí, de pragas, né? Gerar mapas para que eu consiga fazer essa aplicação localizada também. Isso traz uma economia e um benefício aí para a aplicação. Não preciso somente aplicar na área total, né? A gente tem o sistema da TMA, da Tracan, que está integrado na nossa máquina hoje e também consegue extrair dados dele. Antes, até o ano passado, a gente não conseguia saber como que estava esses mapas de aplicação da minha plantadora, né, o Trimble, o Topicus, outras tecnologias já tinha isso, a TMA, a gente não tinha desenvolveu isso com a TMA, né, a Topicon, que se tornou também uma das parceiras da Raiz, junto com a Trimble, desenvolvendo bastante, principalmente as tecnologias integradas, né,
A Topcon tem um sistema de controle, os módulos de controle para 4 ou 5 produtos simultâneos, né? Então, isso é importante para a nossa operação, diminui ali aquela situação de muito sistema integrado, muito cabeamento, né, nos implementos, que são ambientes bem agressivos, né? Então, a gente tem também problema com a parte de insumos, principalmente com adubação, né? Então, a gente trabalhou para desenvolver materiais resistentes para esse tipo de insumo. Um pouquinho do caminhão que eu já falei. Nós temos aí o RTX, que a gente está chegando aí quase em 2,5 centímetros também, próximo à precisão aí do RTK. Hoje estamos ali nos 3,5 centímetros, mas a Trimble está proporcionando isso, pode ser que entregue 2 centímetros ou até menos aí para um sinal pago, né? Obviamente a gente já falou aí com operações conjugadas, de tratos de quebra-lombo, né? A gente tem a questão das bases, que a gente sempre está trabalhando também com o sistema de monitoramento das nossas bases para proteger contra roubo, né, ou contra qualquer dano ao equipamento nosso. E também estamos buscando algumas tecnologias para monitoramento de adubo. Tem aí um sistema da JAC também que ele identifica, são sensores auditivos, né, que identifica ali a passagem do fertilizante para a gente ter uma melhor assertividade na parte do controle do nosso adubo, né? Hoje o sistema era bem, a gente não consegue monitorar, né? A gente não tem um tipo de fluxômetro para fazer a leitura na parte do fertilizante. Hoje a gente está com esse sistema da JAC aí, integrado ao Trimble, ao Topcon, vamos integrar ele no sistema da TMA também, tudo para melhorar a eficiência das nossas tecnologias de campo. Então, esses são os principais aí que a gente está trabalhando, que a gente tem na raiz de tecnologia embarcada, de tecnologia operacional, que eu procurei falar um pouquinho resumido aí para vocês. E acho que é isso, pessoal. Neto, Garcia e Luiz Lopes, eu não tenho dúvida, mas eu queria agradecer pela palestra, desculpa, foi bastante informativa, muito obrigada. Nós que agradecemos aí a oportunidade, tá, de estar expondo para vocês e estamos disponíveis aqui para as dúvidas que venham, tá? Não só nesse momento, mas posteriormente também podem nos enviar, tá? A gente agradece em nome da Raizen aí, precisar ou quiserem tirar dúvida, estamos à disposição. Pessoal, só queria dar um último comunicado também aqui. Não me apresentei, mas meu nome é Thiago. Eu sou responsável pela marca empregadora da Raizen. Fui estagiário, agora tenho essa responsabilidade enorme e queria agradecer pelo convite de chamarem a gente para participar e falar um pouco da nossa atuação. Queria falar que a Raizen está 100% aberta a novas oportunidades, qualquer organização estudantil, atlética, faculdade que queira também receber um conteúdo nosso, alguma participação, alguma roda de conversa, bate-papo, que nem a gente fez aqui com o pessoal, fiquem à vontade, queremos nos aproximar do público jovem, das universidades. Então, queria agradecer primeiramente a oportunidade e me colocar à disposição de futuras oportunidades, futuros eventos, de futuros momentos aí com vocês, beleza? Fiquem ligados que ano que vem a gente tem todo o nosso processo seletivo aberto, temos também mais de 150 vagas, todos os semestres de estágio, então fiquem ligados no ano que vem que vamos lançar aí novamente o nosso programa para várias regiões do Brasil, vários estados, e conte conosco aí para sempre que precisarem. Valeu.
Bom, se não há dúvidas, vocês podem fazer as considerações finais. Garcia? Aí a gente agradece novamente pela participação, tá? Falando que essa nossa trajetória em tecnologia, né? Ela foi muito interessante, né? Como tudo isso aconteceu, né? Da forma como houve o envolvimento de todas as camadas da própria Raizen, tá? Desde o operador de máquina participando desses projetos, junto com o Ricardo, junto com o Neto, dando as opiniões. Lá nós não descartamos nenhuma opinião, tá? Pode ser um motorista, pode ser o GO, pode ser quem quer que seja, sempre contribuindo e a gente ali fazendo as nossas observações e pondo muitas vezes em prática tudo aquilo, tá? Então, para nós aí, que vocês estão um público jovem, tá? A Raizen aí vem trabalhando muito, e nessa parte de tecnologia, muitas pessoas se interessando por essa área, tá? Essa área da tecnologia em campo vem encantando muito, tá? Então, a gente se coloca aí aberto, né, a qualquer tipo de colocação de vocês. Eu repito novamente, pode ser dúvidas que a gente responda posteriormente, tá? Estamos aí abertos a vocês. Bom, agradecendo novamente a Raizen, né, por novamente dar esse apoio e vir palestrar, trazer mais conhecimento, mais conteúdo para que a gente possa estar mais qualificado para o mercado de trabalho. Relembrando novamente a lista de presença que está circulando no bate-papo e mostrar que ela não é substitutiva da inscrição feita pelo sistema SIG. Então, vocês precisam entrar no SIG, seja membro da comunidade da engenharia da Universidade Federal de Lavras, ou seja, membro externo da universidade, vá ao SIG e faça o nosso passo a passo, que está em nossas redes. Então, pode ir ao nosso Instagram, que está todo o passo a passo de como se inscrever pelo SIG. Agradecer novamente a Raizen, parabenizar pela ótima palestra e pedir a todos que se atentem, porque muitas das palestras anteriores que outros profissionais da Raizen já nos trouxeram estão nos nossos canais. Então, vão aos nossos canais do YouTube, que vocês vão ter ainda mais conteúdo e se enriquecerão com mais formas através dessa empresa. E assim a gente finaliza o nosso primeiro dia de evento, né? Nosso primeiro dia de palestras. Avisando vocês e relembrando que as palestras do 24ª CEMEAGRE ocorrerão até o dia 28 de outubro, até quarta-feira. Então, amanhã podem estar aqui, que também teremos outras palestras. Todo o nosso cronograma está disponibilizado em nossas redes, então nos sigam, nos acompanhem em nossas redes e estejam atentos para mais informações. Me coloco à disposição, Maria Luísa Prates Magalhães, para quaisquer dúvidas que surjam quanto ao nosso evento. Mileia, você quer colocar alguma ressalva? Ou pode finalizar? Não, Malu, gostaria de agradecer a todos pela presença. Muito obrigada, viu? Pode finalizar, Malu. Bom, agradecendo a presença de todos, agradecendo a comissão organizadora da 24ª CEMEAGRE, em homenagem aos 25 anos do PET Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Lavras. Encerro